Boa tarde. Eu também quero chamar a doutora Camila, que vai falar da equipe de sistematização. Eu vou tratar dessa dúvida que surgiu agora também, porque quem verifica isso é o setor de pesquisa. E a gente não só verifica isso, mas ajuda as pessoas que forem elaborar, fazer a elaboração de algum projeto de lei a fugirem desse tipo de armadilha, porque quando você repropõe na mesma sessão legislativa, geralmente o processo fica parado no setor de pesquisa, porque é um caso que existe de devolução ao autor. Mas, se precisarem, complementando o que a doutora Lilian falou, qualquer ajuda nesse sentido pode contatar a gente do setor de pesquisa, que a gente ajuda a fugir disso, a fugir do apensamento, enfim, vou começar a apresentação. O setor de pesquisa, eu vou explicar primeiro o processo legislativo. Acho que faltou um slide aqui. No processo legislativo, você tem a elaboração do projeto, você tem o protocolo e a autuação, que é um setor em SGP. Eu acho que o supervisor ainda é o Daniel. Eu acho que se vocês propuseram, já entraram com algum projeto, já tiveram contato com ele. Depois ele vai para a leitura em plenário. É um requisito essencial para o projeto ter andamento. Logo em seguida, ele vem para a Procuradoria para auxiliar o presidente na designação de comissões, conforme o regimento interno. Depois tem a pesquisa e análise prévia. O projeto passa pela comissão de CCJ, depois para as comissões de mérito, que depois o pessoal da consultoria vai falar sobre o auxílio que eles dão para as comissões de mérito, vão falar das comissões de mérito, por fim, para a comissão de finanças, depois ele segue para o plenário, para a votação em plenário, para análise do prefeito, aí você vai ter o veto ou não daquele projeto e publicação, promulgação. A designação de comissões acontece em 2 momentos, tanto no início do projeto quando ocorre o veto. Nessa designação, com frequência, o setor de pesquisa, não com a frequência que a gente gostaria, mas a gente pede apoio ao pessoal das consultorias. Por quê? Porque o regimento interno ele é amplo, o suficiente para abarcar várias matérias, mas ele é omisso em muitas situações novas, né? Então, você tem, por exemplo, projetos que tratam de questões de direitos para homossexuais. O regimento interno não prevê uma comissão para análise daquela matéria. Mas, se você analisa o regimento, conversa com as consultorias, você vê que a comissão de saúde, que trata e promoção social, ela tem condições de auxiliar na análise daquele projeto. Eu acho que faltaram alguns slides aqui. Acho que você está apertando para voltar. Enfim. Não tem problema, não tem problema. Eu tenho aqui. Então, o que é aquela folhinha que vocês vão ver nos projetos? Ela serve para subsidiar a análise das comissões e do plenário, dos vereadores, dos próprios procuradores, do pessoal da consultoria, dos assessores, para saber se existe legislação sobre o tema,
como aquela legislação, como aquilo está sistematizado e onde aquele projeto, aquela proposta pode ser incluída. Porque, muitas vezes, o que a gente vê no setor de pesquisa? É que existe legislação, mas aquela legislação não é efetiva. Então, ela não tem cumprimento. Então, o caso aí seria mais de fiscalização do que de uma propositura. Ou você vê uma legislação muito extensa e que ela deveria ser remodulada, reformulada para ser mais fácil de ser entendida. Porque, quando você tem muita legislação sobre o tema, você tem uma bagunça legislativa. Então, o setor de pesquisa ele também fornece esses dados para saber se aquele tipo de proposta ele poderia ser incluída numa lei já existente. E assim, tentando evitar o excesso de normas no mesmo sentido, que atrapalha todo mundo. Na análise da propositura, você também tem análise sobre a ótica do 212 e do 212-A. O 212 do regimento interno são os casos de devolução da propositora ao autor, que um dos casos seria esse caso que a pessoa ela repropõe o projeto na mesma sessão, quando ele foi rejeitado na CCJ ou rejeitado conforme o regimento interno, nas comissões de mérito, ou em plenário, você não pode repropor o mesmo projeto. Entenda, é o mesmo projeto. O projeto ele tem que ser idêntico. Se você coloca dados diferentes daquele projeto, você entende que aquele projeto já ele é diferente, que já existe uma nova discussão, uma nova reinterpretação daquele fato e que gerou um novo projeto. Não é o mesmo projeto, ele não é idêntico. Tá? E o caso do apensamento, e é aqui que pega muita coisa. Por quê? Porque, quando você apensa matérias, o projeto que vem depois, ele morre, ele praticamente morre. Ele não vai ser discutido. O que vai ser discutido é o projeto principal que ele foi apensado. Então, muito cuidado. Tem que ter muita pesquisa antes e tem que ter muitos elementos para você não incorrer no apensamento. Se você quer que aquela matéria seja discutida no seu projeto, muito cuidado com a elaboração dele. Porque, senão, vai ficar para depois, para um substitutivo, para uma emenda, não vai ficar para aquela propositura. E aí as coisas podem ficar um pouco mais complicadas, porque aí tem todo o jogo político. E na pesquisa, então, a gente aponta normas e projetos que guardem relação com o projeto apresentado. É basicamente isso, eu não quero que fique muito cansativo. O setor de pesquisa está à disposição para vocês, para qualquer dúvida. Tá? Nós somos muito abertos. O setor de pesquisa ele não faz pesquisa de temas antes da propositura, então é só depois do protocolo que o setor de pesquisa atua, mas é claro que como o doutor Bacarin falou, eu estou há mais de 10 anos no setor de pesquisa. A gente tem a memória e é claro que a gente pode auxiliar vocês com essa pesquisa de tema, tentar encaixar na melhor legislação. Às vezes, como é um setor que precisa estar muito em contato com a realidade, então a gente pesquisa normas de outros municípios, não traz na pesquisa, mas a gente sabe que existe, talvez possa trazer alguma coisa moderna para vocês e que de algum lugar que já deu certo para servir de base para melhorar a legislação de São Paulo. Tá? Eu vou passar a palavra para a doutora Camila, que vai falar sobre o portal da legislação paulistana e da equipe de sistematização. Boa tarde. Meu nome é Camila, eu sou a procuradora responsável pela equipe de sistematização de assuntos legislativos. A nossa equipe foi criada em 2018 por uma necessidade da Procuradoria, da Câmara e do público em geral de conseguir encontrar a legislação de São Paulo atualizada.
Até então, nós tínhamos apenas as leis como elas foram publicadas. Nós não tínhamos, como acontece na esfera federal, com o site de legislação do Planalto, não tínhamos um lugar onde encontrar as leis com as atualizações, as revogações, as mudanças que acontecem ao longo do tempo. Por exemplo, a lei, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais é uma lei de 79. Então, são aí 45 anos de alterações. E, quando nós precisávamos trabalhar com uma lei, seja tão antiga ou até mais recente, nós não tínhamos certeza se aquela lei estava alterada, se aquele artigo estava em vigor, se ele havia sido modificado, se havia algo a mais. Às vezes, não sabíamos nem se a própria lei estava revogada ou não. Não tínhamos acesso aos anexos. Era muito difícil o nosso trabalho. Então, a Procuradoria tomou para si essa tarefa de atualizar as leis de São Paulo. E nós estamos fazendo isso desde 2018. Então, nós inserimos no portal da legislação paulistana, que foi criado por nós, inserimos diariamente todas as leis e decretos que são publicados no Diário Oficial. Também inserimos os atos da mesa da Câmara. E nós fazemos essa atualização diária e também trabalhamos para o passado. Nós estamos colocando as leis dos anos anteriores, paulatinamente. A equipe existe já há 6 anos, pouco mais de 6 anos. Nós estamos atualmente inserindo as leis de 1990. Então, a cada ano, nós avançamos na medida em que o ano acontece, porque nós atualizamos diariamente, conforme o Diário Oficial, e também nós vamos indo para o passado. Nós colocamos as leis, os decretos. Os atos da Câmara, nós já estamos na década de 70, então estamos mais avançados para o passado. E agora eu vou ali para o computador, que eu vou mostrar para vocês como encontrar esse portal. Eu acho que é de muita utilidade. Vocês, quando precisarem encontrar uma lei e se quiserem saber como ela está hoje, se ela está atualizada, se ela foi revogada, se existe uma ADIM, vocês podem entrar no portal da legislação paulistana. Eu vou ali mostrar. Então, o portal da legislação paulistana ele está aqui na página principal da Câmara Municipal. Então, para encontrar, vocês podem entrar na página principal, rolar até lá embaixo, que tem esse que eles chamam de carrossel, com os diversos setores da Câmara. Aí vocês vão girando aqui, Portal da Legislação Paulistana. Vocês podem clicar aqui. Ou então, vocês podem também fazer um caminho que é um pouquinho mais longo, no menu, institucional, Procuradoria. Aí aqui, Portal da Legislação Paulistana. É bom entrar no site da Procuradoria, porque vocês conseguem pesquisar pareceres, ADIMs, relatórios de produção legislativa, mas nós queremos aqui o Portal da Legislação Paulistana. Entrando no portal, ele tem essa configuração. Existem aqui alguns botões, alguns links fáceis para as leis que são mais utilizadas. Então, por exemplo, o plano diretor já vai direto para o plano diretor. Vamos usar aqui o plano diretor como exemplo. É uma lei muito alterada, muito regulamentada e muito utilizada. Todas as nossas leis, elas têm aqui em cima um link para acessar o projeto de lei. Então, o público que consulta pode, clicando nesse link, entrar no SPLegis e ver como foi a tramitação do projeto de lei. Isso é muito importante para a transparência, o público ter uma ideia de como aquela lei foi elaborada. Aqui, entra no site do projeto de lei, do SPLegis, aí aqui mostra toda a tramitação, todos os volumes desse projeto de lei, como foi as comissões, as votações, isso tudo nós deixamos disponível esse link para quem consulta todas as leis. Aqui ao lado, nós colocamos as referências.
para facilitar a vida do consulente, de quem precisa ver a lei. Então, aqui estão os decretos que regulamentam o plano diretor. Tem decreto até já desse ano. E colocamos também outras leis que dizem respeito ao plano diretor. Aqui, por exemplo, a 16.402 é a lei de uso e ocupação do solo. Então, as leis que mais têm relação com aquela lei que está sendo pesquisada, elas aparecem aqui do lado. Aqui nós colocamos também o veto. Se existe um veto parcial, nós inserimos essa informação aqui para a pessoa poder saber qual foi o teor das razões de veto do Executivo. E nós inserimos as leis e colocamos, para facilitar também a consulta, os links para as outras leis citadas. Por exemplo, a Constituição Federal, um link para o site do Planalto. Aqui as leis que vão alterando, nós vamos colocando. Por exemplo, aqui foi alterado, então está taxado e com a alteração dada. Aí nós fazemos a lei toda com as alterações. Embaixo, nós colocamos... É uma lei bem longa. Nós colocamos todos os anexos. Então, todos os mapas do plano diretor estão aqui. E, no fim, nós colocamos também um link para o Diário Oficial, porque as pessoas também querem e precisam ter acesso ao teor da lei, como ela era no dia em que ela foi publicada. Então, tem o link para o Diário Oficial. Vamos procurar alguma ADIM, um segundo. Olha, nós colocamos também os links para as ADINs. Nesse caso aqui, essa lei esse inciso provavelmente foi declarado inconstitucional, e aí nós taxamos, mas aqui vocês podem ver no site do TJ o que disse aquela ADIM, qual foi a decisão do tribunal a esse respeito. Então, o portal da legislação paulistana é uma fonte bem completa e útil para os gabinetes, para a própria Procuradoria, porque nós conseguimos saber como estão as leis atualizadas, como, na data de hoje, qual é o estado de cada lei no município. Lei, decreto, ato, decreto legislativo, os principais tipos normativos estão incluídos aqui. Vocês podem ver. Temos até leis muito antigas, que não são, por exemplo, ato da Assembleia Municipal Constituinte, estão aqui, ato do governo provisório, tem todos os tipos normativos, nós vamos inserindo à medida em que nós estamos avançando para o passado. É essa a minha apresentação, espero que seja útil, espero que vocês consultem o nosso site, e estamos à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida. Muito obrigada.